Almanaque número 2, abril de 2012. Capa do artista Assis Guimarães, uma aquarela da Igrejinha do Rosário. Segundo o almanaque, podemos conferir temas como o Aeroclube de Uberlândia, inaugurado no fim da década de 1930, o Uberlândia Clube e seus eventos de gala, a chegada da Estrada de Ferro Mogiana, os primórdios da Universidade Federal de Uberlândia, a trajetória da musicista Cora Pavan Caparelli, o jornalista Marcel Costa, a orquestra do Colégio Liceu de Uberlândia na Rádio Nacional, a cantora de rádio uberlandense que quase virou estrela, os distritos da cidade, o fotógrafo Naghetini, a construção e os primórdios da catedral, a Praça dos Bambus, o Moleque Grande Otelo, o Uberlândia Motoclube na década de 1960, entre outras matérias. Nasci aqui no sertão da Farinha Podre, aqui no Cerrado, em Carmo do Paranaíba. Mas eu moro aqui desde os 18. Eu entrei numa exposição do Babinski, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu não estudava ainda. Aí eu vi a exposição e naquele dia eu mudei minhas direções de vida e resolvi ser artista. Eu senti que eu nunca tinha encontrado algo tão caro, com tanta humanidade investida, algo que fosse tão parecido quanto da natureza, mas era feito pelas mãos dos homens. Eu não conhecia aquilo. Foi a primeira vez que eu vi uma obra de arte de verdade. E eram 6 grandes, como se fossem jardins humanos pregados na parede. Um me comoveu, o outro ainda mais, e o outro também. Naquele dia eu saí de lá transformado. Uberlândia à noite é bem poética, tem uma luminosidade legal. Faz muito calor na cidade durante o dia, então é mais interessante pintar paisagens urbanas à noite. Em 1939, o prefeito Vasco Gifone, ele resolve remodelar essa praça. Ele tira todas as moitas de bambus e vai dar um formato mais moderno. Essa praça ela vai ter o chafariz, ela vai ter bancos, né? Vai ter os jardins com plantas menores, um ornamento diferente da anterior, né? Com as moitas de bambus. Nesses bancos vão haver propaganda das lojas. E o que acontece na praça? Vai haver o coreto também na praça, onde a banda de música, todos os sábados e domingos, eles vão comparecer à praça e as famílias vão estar passeando, vai estar fazendo essa sociabilidade dentro da praça. Como é que é a história da sua vida como professora? A senhora começou lecionando piano mesmo? Comecei lecionando piano. Mas já existia, desculpe eu perguntar, mas já existia o conservatório ou não? Não, eu fundei. Eu vou lhe contar o seguinte, eu me formei em 1946. Não havia pensado em lecionar. O doutor Otacílio Pessoa Mendes, que era meu vizinho do lado da minha casa, ficou sabendo que eu havia chegado, foi lá e falou assim, que dia você vai começar a dar aula para as minhas filhas? Uhum. Eu falei, mas eu vou lecionar? Vai, a gente não aprende para guardar aquilo que aprendeu para si, você tem que passar para diante. Eu fundei o conservatório como uma escola particular, minha, com um sócio de Uberaba, porque precisávamos de 2 professores diplomados, pelo menos, para a fundação da escola. Então, o maestro Alberto Frateschi, que era professor em Uberaba, formado em Belo Horizonte, veio nos dar o seu apoio aqui em Uberlândia. Trabalhamos juntos quase 4 anos. Daí, comprei a parte dele, porque ele estava se sentindo cansado de ter que vir sempre a Uberlândia, e eu já estava em condições de ter outras pessoas aqui para colaborarem comigo na direção e no magistério da escola.
reuníamos à tarde. A minha família era muito musical. Ali cantavam velhos, crianças, todo mundo junto. Dona Cora, eu queria que a senhora falasse para nós como que eram as primeiras serenatas. Dizem que antigamente lá no fundinho, a família dos pais das senhoras puxavam os pianos para as ruas e organizavam serestas. Sim, a nossa família gostava muito de música, principalmente os meus parentes pelo lado paterno. Uma quantidade de primos do papai que moravam aqui em Uberlândia uma certa época, e todos tocavam algum instrumento, eram músicos de música popular, mas naquela época, tempo das valsas, das rancheiras, então eram verdadeiras serenatas à noite na porta da rua. Dona Cora, e essa vontade da senhora ter essa escola foi estimulada por a senhora ver a vocação musical também das pessoas aqui nessa cidade? Também, mas por uma coisa também que me toca muitíssimo. A minha avó, mãe do meu pai, lavou roupa para fora, lavou roupa com as mãos dela durante 6 anos, para o meu pai e o irmão dele poderem fazer o curso ginasial em Uberaba, porque não existia escolas gratuitas. E meu pai, graças a esse esforço da minha avó, fez um curso ginasial excelente e se formou assim, graças àquele trabalho. E eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa para recompensar a minha avó de tudo que ela fez. Porque a nossa família era muito pobre. Então, acho que a gente tentar fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que não podem pagar é muito importante. Foi por isso. A minha avó chamava-se Carolina Ancone Pavan. Foi uma mulher de fibra. De fibra.